Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Betimcast, Diálogos do Cotidiano, o podcast do Jornal Tempo Betim, o nosso ponto de encontro, o nosso compromisso de toda terça-feira à noite aqui bater um papo com pessoas interessantes e interessadas da e pela nossa cidade. Essa galera que faz construir o DNA do nosso município e que enche a gente de orgulho. E hoje nós vamos falar de um assunto que mexe com certeza com você. Se não mexe com você, com alguém próximo de você. É o bolso, ou melhor, o dinheiro que faz falta ou não no nosso bolso. Aquele elemento, aquela parte importante da nossa vida e que a gente não pode viver sem ela, mas também tem que aprender a lidar com ela. E para conversar com a gente, um profissional que tem mais de 20 anos de carreira, ajudando a cuidar de pessoas e ajudando pessoas a cuidarem do seu dinheiro, das suas finanças. Eu tenho o prazer de receber aqui Rodrigo Schumacher. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Prazer é meu. Primeiro, obrigado pelo convite. Tomara que traga muito resultado na vida de cada uma das pessoas que vão presenciar essa conversa também. E para quem quer de Betim, para quem quer transformar a vida financeira, está no lugar certo, né, Márcio? A nossa intenção é essa, né, Rodrigo? A nossa intenção é conversar sobre um assunto que eu tenho certeza que interfere no seu dia a dia e que dá uma esquentada na cabeça de muita gente. Mas antes de a gente falar sobre isso, nós vamos falar sobre quem? A dona e proprietária desse podcast, que é quem? A nossa canequinha. E você sabe que para receber essa caneca bonita aqui, super estilosa, né, que só tem duas formas. A primeira é fazer igual o Rodrigo, ser convidado do nosso podcast, tá aqui compartilhando seus conhecimentos e suas experiências de vida e de trabalho. Ou então, você se inscrever na nossa promoção de toda terça-feira. E é simples, você tem que ter baixado o nosso aplicativo no seu celular, o aplicativo do jornal O Tempo, e lá em promoções se cadastrar para participar de todas as promoções que o Jornal O Tempo tem hoje e vai ter nos próximos dias. Então tem cinema, teatro, lazer, enfim, um monte de coisa. E é, claro, a nossa canequinha. Então se inscreva agora para você participar, concorrer a essa caneca. E se você for sorteado, amanhã, quarta-feira, vai estar o resultado no nosso aplicativo, lá no mesmo lugar onde você se inscreveu. E você resgata a sua caneca gratuitamente na sede do Jornal O Tempo Betim, em Betim, na Rua do Rosário, 182, lá no bairro Angola, beleza? Então corre, se inscreve, garante a sua canequinha para nos nossos próximos programas você fazer uma selfie, fazer uma foto, marcar a gente, mostrar que você está com a sua caneca na mão, beleza? Vamos bater papo? Vamos lá, Rodrigo. Primeiro precisamos contextualizar quem que é o Rodrigo Schumacher e como que o Rodrigo Schumacher chegou em Betim. Conta pra gente como foi a sua jornada, até a gente começar a falar um pouquinho do nosso tema do nosso programa de hoje. Então, começando pela chegada em Betim. Isso. Né? Moro em Betim desde 1998. Você é nascido em Itabira, né? Itabira. Eu nasci em Itabira, meu pai é betinense e ele foi trabalhar na Vale do Rio Doce em Itabira e quando ele aposentou, ele já tinha essa decisão tomada, que foi uma das coisas mais importantes na minha vida também, foi ter vindo para Betim, porque aqui que eu comecei minha carreira profissional, aqui que eu comecei a entrar na faculdade, então tudo iniciou em Betim. Então minha vida adolescente e adulta foi em Betim desde 98. Você estudou lá, nas escolas de lá, tudo lá? Então, sua vida foi em Betim? Fui para Betim, comecei a fazer um cursinho para preparar para o vestibular já naquele ano, de 1998, e comecei a fazer o curso de graduação em Economia na PUC, no Coração Carístico. E aí, naquele momento que eu comecei a fazer o curso, eu já tinha começado a entrar no mercado financeiro e eu me casei. E aí veio o casamento em Betim, minha esposa é de Betim. Qual que é o nome da dona patroa? A Débora. Um abraço para Débora. E ela, nesse início do casamento, eu decidi mudar para a PUC de Betim, para o curso de administração. Eu fiz essa alteração, formei na PUC em Betim em 2014. Em administração? Administração de empresas. E desde lá eu comecei já, no início da minha graduação, a trabalhar no mercado financeiro. Então foram 17 anos trabalhados em banco. Meu nome é Rodrigo, meu apelido é Schumacher. E tenho muitos parentes em Betim, então tem inúmeras Sua pessoas. vida é lá, né? Hoje em dia é lá. Totalmente Betim. Então, minha empresa é lá, minha empresa é aqui em Betim, minha empresa está situada aqui no centro da cidade. Meu objetivo é ajudar o máximo de betinenses a cuidar do dinheiro do jeito certo. Mas esse papo não é só para betinense, né? Para todo mundo. Mas vamos recortar aqui para o nosso público. E como que foi, assim, você formou em administração, também estudou economia, obviamente isso agregou muito no seu trabalho, óbvio. E como que você partiu para ajudar as pessoas a cuidarem das finanças dela? Depois a gente vai falar de dica, tá? Eu sei que vocês estão querendo saber de dicas, ele orientar, ele vai fazer isso. No primeiro momento a gente vai contar para mim a história do Rodrigo. Rodrigo, me conta, como que você saiu do banco, né? De um trabalho que normalmente é estressante, é pesado muitas das vezes e tal,
Mas ainda assim continuar com os números, ainda assim continuar com finanças e ajudar as pessoas. Como que foi essa transição? Então, e por que ela aconteceu, né? Primeiro, até entender o motivo. O gostar da área foi fundamental. Eu tive tenho um pai e uma mãe que me deram belos princípios financeiros. Então, a maioria do aprendizado que eu compartilho hoje, eu aprendi dentro de casa. Né? Então, isso é muito importante. Eu tive essa sorte e trabalhei num mercado em que pôde ajudar a desenvolver ainda mais essa habilidade. E sempre ajudei pessoas no banco, fui gestor durante muito tempo, trabalhei 15 anos no HSBC. Gerente, né? Fui gerente, fui supervisor, fui líder de equipe. Aí chegou um momento que eu falei, não quero isso para minha vida mais. E aí eu pedi para sair do HSBC na época porque eu tive uma proposta para o Itaú. E com 4 meses eu falei, não quero também para minha vida mais. Não era isso que você queria, né? Fui para o Santander. E aí chegou um momento que eu fui demitido. Então, dia 11 de abril de 2017 veio a demissão. E 3 meses depois eu estava empreendendo com desenvolvimento financeiro. Ajudando pessoas a cuidarem do dinheiro do jeito certo. Mas começou aonde? Lá na minha criação. Sempre meu pai me falando, guarde antes de começar a gastar. Sempre meu pai falando que tem que gastar menos do que ganha. Sempre falando da importância de investir no desenvolvimento, na educação. Então, dá prioridade porque é prioridade. Então, isso foi a base. E esse propósito de ajudar pessoas financeiramente, porque no banco eu tinha que vender produtos que o banco me pedia. E aquilo me incomodava demais. Porque o Márcio chegava lá, talvez, para pegar um empréstimo, eu tinha que fazer um título de capitalização para o Márcio. Eu tinha que fazer um produto que eu não acreditava. Danada venda casada, né? Exatamente, para bater a meta, para continuar empregado. Então, aquilo ali começou a me incomodar cada vez mais. E quando veio a demissão, veio a busca do autoconhecimento, eu fiz a formação em coaching na Febracis, que eu falo que o coaching para mim foi transformador. É um autoconhecimento absurdo e dali veio essa busca de, fazer o que eu amo. E eu me vejo, Márcio, como se fosse um Silvio Santos na vida, ajudando pessoas na área financeira o resto da minha vida. Até o último dia. E isso é algo para mim que é um propósito. Estar aqui agora batendo esse papo contigo, você não tem ideia do tanto que eu estou grato e feliz por isso. Mas imagino que seja mesmo, até pelo que você já me contou na nossa preparação para esse programa. Mas tá, você não abandonou os números. A sua questão não era com as exatas, né? Com a matemática, com os cálculos. Não era esse o seu problema. O seu problema era como isso era conduzido pelos seus contratantes, pelos seus patrões, se eu entendi bem. Exatamente. E aí, quando você se viu naquele momento assim, cara, não é isso, o que passou primeiro pela sua cabeça? Você foi demitido, obviamente é uma coisa que mexe com a gente, né? Óbvio, todo mundo precisa pagar conta. Mas o que te falou assim, qual foi a brasa? O que fez essa fogueira que hoje está aí começar? O que foi? Foi essa vontade mesmo de ajudar as pessoas? Você olhou ao seu redor e percebeu que tinha gente... que o que você vivia, o que você aprendeu poderia contribuir? Foi isso que aconteceu? Antes da gente falar do coach, tá? Ela pergunta, mas tem total relação com o coach também. Porque é para você ver, quando eu saí do mercado financeiro, eu não tinha a menor ideia do que eu iria fazer. Nada? Nada, nenhuma ideia. Não pensou nada? Nada. Eu só sabia o seguinte, eu seria demitido a qualquer momento, porque eu já estava num momento que eu não queria aquilo para minha vida, tinha testado 3 bancos, sou muito grato, isso me ajudou muito no que eu faço hoje. Mas 17 anos, né? 17 anos. Ao todo? Isso, ao todo. Então acabou que chegou um ponto que eu falei, e agora? Vou fazer o quê? E aí eu fui buscar o autoconhecimento. E no autoconhecimento teve uma pergunta que foi muito legal. Foi, qual que é o seu propósito? Você veio no mundo para fazer o quê? E eu falei, não sei. Você chegou no curso de coach com essa pergunta para ser respondida? Ou você criou essa pergunta no curso? No curso. Eu não tinha nenhuma pergunta dessa para ser respondida. O meu irmão me questionou sobre isso antes. Eu fui no curso para buscar um autoconhecimento. Saí de lá com um direcionamento um outro pra minha propósito vida inteira, de vida, né? Porque eu saí de lá ciente de que, eu vim no mundo para ajudar pessoas. Em qual área? Na área que eu tenho muito resultado, que me ajudou, inclusive, quando eu saí do banco. Quando eu saí do banco, eu fui demitido, eu tinha muitas reservas. Você já tinha filha? Tinha. Só tinha uma menina, uma filha, né? Tinha. Ela estava com 17, 18 anos na época. E ela estava naquele momento para ter que decidir qual curso que ela ia fazer na faculdade. Só que eu sempre me preparei. E aí, o que aconteceu? Veio a demissão, eu pude comprar meu centro de treinamento, onde que é a sede da minha empresa. Eu pude investir no meu negócio. Eu tinha minha casa própria, eu tinha meus carros. Então, eu sempre tive uma boa base financeira. E na hora que eu saí, eu não tive que sair desesperado para arrumar um outro emprego. Eu poderia ficar de braço cruzado durante 1 ano em casa, que eu pagaria as minhas contas. Daquilo que eu aprendi com meu pai. As suas finanças que você guardou, né? Sim. E aí isso me ajudou. Então, esse curso me trouxe. Tem uma pergunta que diz assim, a caneta serve para quê? A caneta serve para escrever, né? Sim. Só que, na hora que a gente vai buscar os direcionamentos, fala, poxa, será que eu estou escrevendo? Será que eu, Rodrigo, estou fazendo o que eu gosto? Será que eu estou buscando? Porque é uma pergunta que, não existe uma resposta pronta. É uma descoberta, né? Muita gente se fazendo essa pergunta nesse exato momento, né, Rodrigo? Exatamente. E aí, o que acontece com a caneta que não escreve?
Ela não tem utilidade. E aí vai chegar num momento que ela não vai nem escrever mais, ela vai ficar furando balão demais. Ela vai começar a prender cabelo, né? E aí talvez vai estourar no cabelo e vai causar um problema. E aí dinheiro tem total relação com isso também. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão. E essa busca de autoconhecimento me trouxe a minha profissão, o meu propósito. Por isso que eu falo, não é falar isso de boca para fora, querendo ser arrogante. Muito pelo contrário, eu faço o que eu amo fazer. Só que eu tenho dias ruins também, tem dias que eu tô mal também, tem dias que as coisas não estão boas. Mas eu sou uma caneta que escreve e tem dia que não está escrevendo tão bem. Então trazer todo mundo, né? Faz todo sentido. Aí você foi fazer o coach, você descobriu que, opa, eu tenho um propósito de vida, eu tenho um conhecimento, eu sei ensinar, gosto de ensinar, vou transformar nisso no meu negócio. Mais ou menos isso, né? Exatamente. E aí, me conta o começo, como que foi essa jornada? Você tinha acabado de sair, você era CLT, né? Acredito eu. Sim. E aí você agora ser um empresário, um empreendedor. E de si mesmo, né? Porque num primeiro momento eu creio que era você com você mesmo. Como que foi esse começo? Eu até tive esse assustador no primeiro momento, porque quando eu comecei a empreender, eu despendi grande parte do meu recurso naquele negócio, né? E eu tinha um salário, passei a não ter e tive despesas para buscar ter uma renda. E aí eu lembro que quando eu fiz o coquetel de inauguração da minha empresa, dia 30 de julho de 2017, 4 meses depois da demissão, eu estava abrindo minha empresa. Olha o tanto que foi rápido. Muito rápido. E aí eu lembro que... Você não pensava em abrir nada disso, né? Nada, nenhuma ideia. Já bem claro. Eu não tinha a menor ideia, só tinha uma certeza, eu não queria trabalhar em banco mais. Só essa. Tanto que eu tive propósito de banco, eu falei, não. Porque eu tinha reserva que me seguraria. Porque se eu não tivesse também, eu iria para banco de novo. Entendi. E aí eu fiz o coquetel de inauguração. E tinha muitos parentes, muitas 2018, pessoas. Isso? 2017? 2017, 30 de julho. E aí eu lembro que nesse coquetel de inauguração tinha muita gente. E aí eu pedi a minha equipe lá para conversar com as pessoas que queriam vir numa palestra gratuita. Porque eu fiz um treinamento para modelar algumas coisas, eu criei a estratégia da palestra gratuita para me falar dos cursos no final também, para quem tivesse interesse. E aí, voltado para a área financeira e para a área emocional. Eu lembro que tinha 18 cadeiras no meu centro de treinamento. E aí eu convidei 18 pessoas que falaram que viriam. E aí, na primeira palestra, foram 3. E as cadeirinhas todas lá marcadas. Sentiu frustrado? Muito. Porque eu falei, meus amigos, as pessoas que vieram no coquetel de inauguração da minha empresa não vieram na palestra gratuita que eu estou ministrando. E aquilo ali eu já falei assim, poxa, não vai ser tão simples igual eu imaginava, né? E aquilo me deu uma frustração muito grande no primeiro momento, mas a vontade, o propósito me move desde lá. Mas não tem uma semana há 8 anos que eu não faço pelo menos um evento gratuito aqui no meu espaço. Eu lembro, nessa fase de começo, que, tudo bem, o primeiro foram 3, mas pouco tempo depois a gente começou a virar uma coisa e começou a lotar e você ter que abrir até novas turmas, não foi? Não, agora, por exemplo, tem palestra amanhã, não tem vaga mais. Eu tive que abrir quinta-feira porque amanhã não tem. Então tá ficando normalmente muito lotado, as palestras estão esgotando as vagas. Continua com 18 vagas ou aumentou? Não, agora são 30, aproximadamente. Já estamos com deu um aumento aí. E vão ser 3 mil em breve, hein? Se Deus quiser, profetizando sua vida. Mas eu comecei a entender uma outra coisa. Isso é natural do ser humano. Muitas vezes nós não damos valor para aquilo que está perto da gente. Pois é. E a frustração de ver ali, então me preparei e tal, tinham 3. Como que você tratou essa frustração para chegar onde você chegou? Isso virou uma lenha para sua fogueira? Herói tem a ver com propósito. Cara, quando você fala o que você ama, você ajusta as velas, você ajusta a rota e você continua. Então, lógico que dá aquela rejeição, né? As pessoas não querem. E aí eu continuei fazendo, mas aí eu descobri um outro gatilho no processo, na busca do autoconhecimento também. Que eu podia pedir recomendações para as pessoas que vinham. E as pessoas começaram a recomendar outras. Chegou um momento que as pessoas que eu conhecia diretamente estavam me indicando as que foram, outras pessoas que eu não conhecia. Então, hoje, amanhã, por exemplo, vamos considerar amanhã 30 pessoas que vão estar lá. Provavelmente dessas 30 eu vou conhecer 1 ou 2. Todas as demais foram recomendadas por outra pessoa. E não tem trabalho mais maravilhoso do que esse ser recomendado por alguém. Boca a boca, né, meu amigo? Boca a boca é a melhor propaganda que existe desde que o mundo é mundo, não tem jeito. Antes de existir influenciador, já tinha quem nos influenciava, que é quem está do nosso lado e que nos orienta, nos dá dicas, né, de coisas e tal. Agora, vamos mostrar, a gente tem alguns vídeos aqui para mostrar do Rodrigo, para mostrar o conteúdo que ele leva, que ele também, né, precisa das redes sociais para divulgar o trabalho dele, afinal de contas o boca a boca ajuda, mas ele também precisa produzir conteúdo e tal, vamos falar um pouquinho disso. Vamos passar esse vídeo aqui bem explicativo, bem orientador, e em cima dele a gente vai conversar. Vamos assistir aqui. Não tenha conta conjunta com ninguém, nem com seu marido,
nem com a sua filha, nem com a sua mãe. Ter conta conjunta é pedir para ter problema. Vocês são CPFs diferentes. Vocês se casaram, não viraram siameses, não têm o mesmo CPF. Não existe nenhuma motivação plausível para qualquer pessoa ter conta conjunta. Primeiro, casal tem que ter conta conjunta, cara. Primeiro o que eu acredito, assim, o casal... Porque quando você conversa com os casais, o que acontece? Os casais pensam assim, não, cara, o meu dinheiro é meu dinheiro. Não mistura, não. E se der algum problema, né? E aí o que acontece do outro lado? Geralmente, né? No Brasil isso acontece. Geralmente a mulher tem menos dinheiro, né? O homem ele faz mais dinheiro. Aí eles têm uma separação total de bens ou alguma comunhão parcial. Então o homem tem o poder do capital. A mulher vive insegura porque ela pensa, meu Deus, mas eu não posso terminar. Não é nem que eu quero, mas e se ele me largar? Assunto polêmico, hein? Difícil, hein? Coloca aqui nos comentários. Você concorda mais com a Natália Arcuri, que enfatiza que você não deve ter conta conjunta com seu cônjuge? Ou você concorda com o Thiago Negro, que ele fala que você tem que ter conta conjunta sim? Então diga aqui no comentário que em breve eu vou postar minha opinião para você também. Como que você pensa os assuntos, os temas, o conteúdo que você cria, que você faz, e como que você transforma isso dentro da sua rotina? Como que isso entra dentro da sua rotina? A primeira coisa, eu procuro ser muito prático. Eu falo que desenvolvimento financeiro, Márcio, é muito simples, mas está longe de ser fácil. O que significa ser simples? Simplicidade não é facilidade, né? Não, no seu olhar não são sinônimos. Não são sinônimos, porque é simples você cuidar do dinheiro do jeito certo. É simplesmente você começar a se pagar primeiro, é você gastar menos do que você ganha. Agora, isso é fácil de ser feito? Não. Porque está ligado a questões do quê? Emocionais. E o dinheiro ele é emocional. Então, a produção de conteúdo, eu procuro muitas vezes trazer essa simplicidade, mostrar. Você não precisa saber o que é taxa Selic, você não precisa saber o que é CDI, você não precisa saber nada de matemática. E você não precisa saber nem ler nem escrever para ser educado financeiramente. Então, trazer essa conexão é importante demais, porque as pessoas muitas vezes se assustam. Números, não tem nada a ver. Nós estamos trabalhando principalmente em mentalidade e praticidade. A gente aprende a andar de bicicleta subindo a bicicleta. Andando. Dinheiro é a mesma coisa. Só que a gente tem que entender que emocionalmente a gente sofre abalos. Tem dias que eu tô mal, tem dias que eu vou lá fazer uma palestra, não tem tanta gente. Tem dia que eu tô com um problema no meu casamento, tem dia que eu tô com problema na minha saúde, tô com problema com alguma coisa, e aí eu tenho que estar ali. Então tem que entender esse processo também. Dinheiro traz essa relação. Mas essa produção de conteúdo, eu busco ela seguindo mentores, eu busco ela com as dúvidas dos alunos, que é fundamental. Quais são as suas dúvidas? Talvez tenha algo que você tem dúvida que eu nem imagino que você tenha, e eu vou produzir um conteúdo baseado nisso, porque eu quero conversar com você, quero conversar com as pessoas que têm interesse. Deu esse feedback, né? Exatamente. Então é através disso. Agora mesmo, na hora que eu estava me preparando aqui para a gente bater esse papo, eu estava respondendo a dúvida de um aluno. Qual que é o melhor investimento? E aí, a minha ideia não é entregar o peixe pescado, é descobrir junto com a pessoa. E a diferença, Márcio... Esse é o diferencial. E o apoio, e tá próximo. Todos os meus alunos têm meu número direto, cara. E por quê? Porque eu sei que é algo que daqui a 2, 3 anos você tem uma conexão comigo que você fala, cara, me dá um suporte, eu preciso de alguma ajuda. Esses 8 anos, são 8 anos, né? 8 anos. Quantos alunos você já atendeu? Mais de 10 mil. Mais de São 10 mil. 263 turmas, várias palestras, vários treinamentos. Mais de 20 mil pessoas já me viram palestrando de alguma forma. Desde quem foi? Quem sentou para fazer a palestra? Desde os 3 primeiros que foram lá. Até quem contratou o seu trabalho como mentor, como coach mesmo, né? Quem contratou, mais de 10 mil. E quem já teve contato comigo em algum evento, mais de 20 até agora. Gente, né? Mais de 20 toneladas de quilos de alimento doados, porque quem vai na minha palestra inicial leva 1 litro de leite. Tá vendo, moço? E conta aqui uma coisa, quais são as principais dúvidas dessa galera? Qual o melhor? Quais são os principais pontos assim que elas levantam? São universais. Qual que é o melhor investimento? Essa dúvida ela é comum. Como eu falei agora mesmo, eu tive que responder a um aluno sobre isso. E não existe melhor investimento. Por que não existe? Porque a mesma coisa eu virar para você, qual que é a melhor roupa que você vai usar? Porque se tiver mais adequada, a minha demanda. O que então me fala qual que é a sua demanda, que eu vou te falar qual que é o melhor investimento. Entendi. Melhor investimento para quê? Para a sua liberdade financeira, para a sua aposentadoria, para o dinheiro do dia a dia, para uma viagem do ano que vem. Então, deixar claro isso. Aí eu te direciono. Qual é uma boa opção? Porque a gente tem que parar de preocupar com o melhor também. Faça uma boa opção. Talvez o melhor para você não é o melhor para mim. A pessoa tem que saber exatamente qual que é a dor dela e qual que é a urgência dela para começar esse papo. Bela pergunta, e te digo o seguinte, se a pessoa não tiver um motivo, ela não faz. E digo mais, se você hoje que está me vendo aqui, ou quem que esteja buscando um conhecimento financeiro, não tiver sonhos claros, definidos, não vai guardar nada durante a vida.
É pesado isso, porque muitas das vezes a gente acaba deixando de sonhar por não acreditar que aquele sonho é possível de ser realizado, né? Eu tô dizendo do ponto de vista financeiro, tá, Rodrigo? Não tô falando do ponto de vista de fé e de esperança, não é isso. Não, tô falando do ponto de vista financeiro. Vou ser prático. Eu tenho minha família, eu tenho minha esposa, tenho 2 filhos e eu quero viajar no final do ano. O meu custo para fazer essa viagem, vou dar um exemplo bem fácil, é X. Eu só consigo meio X disso. Então não vou sonhar, não vou conseguir. Isso acaba acontecendo muito. Eu estou usando esse exemplo, poderia ser qualquer outro e não necessariamente nessa entonação. Mas é isso muito, né? As pessoas deixam um pouco de sonhar por desacreditarem que possam realizar. Esse é um ponto. E aí, como que você começa a trabalhar essa, vou chamar de autoestima, de confiança, no seu aluno que chega lá até meio que desacreditado que vai dar certo? Então, a gente tem que entender alguns pouco princípios. Psicólogo, né? Sim, o direcionamento financeiro é totalmente emocional. Por isso que finanças não se resolve simplesmente com cálculos, com números. Tem que trabalhar a questão da mentalidade. Um motivo claro. Você faz algo por um motivo. Você está aqui hoje fazendo esse podcast por algum motivo. Eu estou aqui hoje por motivos. Eu quero ajudar mais gente, me conectar com mais pessoas. Então, entender tudo isso. Então, dinheiro é a mesma coisa. Eu tenho que dizer, olha só para você ver como é que eu incoerente as coisas. Vamos supor que eu vire para você e fale o seguinte, olha, você precisa juntar R$1.000 por mês para que você faça uma viagem para Cancún daqui 3 anos. Aí o que você vai normalmente falar assim, R$1.000 não dá, cara, não tem esse dinheiro. Não é possível. Não consigo separar. Aí você vai no médico, o médico vira para você e fala assim, você tem que tomar um remédio que custa R$1.000 por mês, senão você não sobrevive. Ou fazer uma operação que vai te custar 10 mil. Ou o maior amor do mundo, seu filho vai precisar de fazer uma cirurgia, você precisa juntar R$1.000 por mês. O que vai acontecer? Você vai juntar. Então é basicamente isso. Então entender que o motivo tem que te levar. E se você não tem motivo, você não vai, e você vai dizer que o dinheiro não sobra, que a crise está aí, que o problema está aí, você vai dar um motivo. Então definir um motivo é fundamental. Ou os motivos, são em qualquer área da nossa vida. Quando se fala em finanças, muito mais. Então a gente tem que entender que tem coisas que são universais. Vai chegar um momento que o Márcio vai virar como o Schumacher vai falar, cara, eu não quero ser obrigado a trabalhar para pagar a conta. E se você não se preparar para isso? O que vai acontecer? Esse momento vai chegar, só que você não se preparou e aí não vai dar tempo mais de você fazer nada. Agora, se você tiver um motivo de guardar algo para o seu eu do futuro, você guarda. Agora, para que você guarde isso, eu tenho que trabalhar lá na mentalidade, porque na hora que você for no shopping, vai ter um monte de coisa para você comprar. E no caso da pessoa, por exemplo, que fala assim, eu entendi a questão da motivação e faz total sentido. Mas existem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que têm família, que têm filhos, têm dependentes, tem gente que é solteira, sozinho, que é o meu caso. Nesse caso, essa relação com a necessidade, com a urgência, né, fica um pouco mais flexível, né? Você acaba abrindo mão um pouco mais das suas questões e tal. Qual que é o principal motivo do endividamento das pessoas hoje em dia? É um pouco isso, assim, de não entender a sua urgência, a sua necessidade, e de avaliar isso com maturidade, entender, cara, eu preciso parar, frear os meus gastos e passar a economizar, porque, no meu caso, por exemplo, eu não tenho filhos, eu não sou casado, mas eu vou envelhecer. Em algum momento o mercado de trabalho vai fechar as portas para mim, né? Essa é a realidade da nossa sociedade. Misturei muitas coisas, mas eu quero saber assim, quais são as principais razões de endividamento das pessoas hoje, de acordo com essas 20 mil pessoas que passaram por você? Primeira coisa, a questão é cultural. Nós temos um problema que vem lá da escravidão, vem aquela cultura do pessimismo, isso é difícil, está tudo caro, passar a responsabilidade para terceiro. Por exemplo, a gente sabe que a gente não vai se aposentar bem pelo INSS, mas a maioria não guarda nada. Então isso é um fato, isso aí tipo assim, vai piorar. Não espera melhor. Então você tem que ter esse motivo claro, definido, mas tem a questão cultural, questão emocional, porque o consumo ele é inconsciente. Você vai no shopping para tomar um sorvete e você sai de lá com a compulsão, né? Compra realizada que você nem precisava, que você nem podia, e talvez você não queria, para impressionar uma pessoa que você não gosta. Meu Deus, isso aconteceu tanto comigo já. De sair pra lá, eu vou comprar uma calça porque eu preciso, chego lá, eu volto com 3 bolsas, 4 calças, 3 tênis, assim. E muito por essa compulsão mesmo, sabe? Essa emoção de adquirir. Isso é fato mesmo? Assim? Isso passa de pai para filha ainda, cara. Eu falo que isso vai passando... Por exemplo, eu tive uma boa base dentro de casa que me fez fazer o que eu faço hoje. Mas a nossa conversa você frisando isso. Só que não é porque eu tive que eu também
estou blindado como processo. E não é porque você não teve, se por acaso quem estiver vendo não teve, que você está fardada a ser desse jeito. Você pode mudar. Nós somos seres humanos, a gente pode chegar... Chega! Não vou ser compulsivo dessa forma e condicionar a mente. Tem um teste para você que está me vendo aqui agora. Vai depois no YouTube, coloca teste do marshmallow. Fala exatamente sobre essa questão do consumo de forma inconsciente também, para a gente entender que a gente tem que ter um motivo. E lá no teste do marshmallow eles fizeram com crianças. Mas esse teste é absurdo. E ele fala muito dessa questão de você consumir do jeito certo para você ter um algo a mais depois. E nós podemos fazer isso na nossa vida. Você entendeu por que eu estou falando aqui? Olha, defina que você vai atingir sua liberdade financeira para você começar a guardar que seja R$1, cara. Para de fazer conta quanto você tem que guardar, começa. Porque muitas vezes a gente tem que entender que existe um processo. E você vai se transformar numa pessoa que depois vai fazer muito mais do que você começou a fazer. O problema é que o brasileiro está querendo chegar no milhão sem começar com R$1. Então a gente pode ser um econômico amador, iniciante, e no decorrer da nossa trajetória virar um econômico profissional que dá palestra. É possível a gente mudar esse comportamento? Com certeza é possível, tem que ser feito, todo mundo tem que ser ajustado durante o processo, mas tem que entender de uma vez por todas que dinheiro é para gastar, mas do jeito certo. Gastar para a sua liberdade, gastar para a sua viagem, gastar para você ir no shopping se mimar também, mas com orçamento previamente definido. Saber quanto que você vai poder gastar. Exatamente. E ter como que você vai pagar? Confiança, né? Não vou gastar mais do que isso. Exatamente. E ciente de que tem momentos que vão surgir oportunidades que você vai até fugir um pouquinho da linha. Faz parte. Acontece, né? Os imprevistos acontecem também, né? Sim, exatamente. E a gente tem que se preparar para o imprevisto. Imagina se você está na sua casa sem caixa d'água. É a vida, infelizmente, da maioria dos brasileiros. Está em casa sem reserva financeira. Perdi meu emprego, e agora? Vou arrumar outro banco para me trabalhar, ué. Quem vai pagar minhas contas? Agora, se você está preparado, o que você fala? Perdi meu emprego. Foi um baque. Mas eu posso ficar 1 ano de braço cruzado em casa. Posso analisar melhor as propostas, né? Fazer um grande investimento no curso de inteligência emocional. Que eu digo... Empreender, que eu tive que gastar muito dinheiro no primeiro momento. Sim. Para que eu pudesse colher isso lá na frente. Ou até mesmo voltar para o mercado de trabalho, mas com uma outra cultura, uma outra postura, né? Exatamente. Fazer escolhas melhores, porque muitas vezes, assim, naquele desespero de perder o emprego, não sei o que eu vou fazer, acaba escolhendo ou aceitando propostas que não necessariamente vão ajudar nessa construção, né, e tal. Eu vou com algumas dúvidas aqui da nossa pré-produção, mas a primeira coisa que eu quero te perguntar, começar com as dicas, por exemplo, você falou uma coisa aí que já me deu um gatilho. Você falou assim, o dinheiro foi feito para gastar. Em síntese, óbvio, gastar com responsabilidade, gastar com planejamento, gastar com inteligência, tá, gente? Não é simplesmente gastar, não. Eu ouvi muito isso dos meus pais, que dinheiro não aceita desaforo, que a gente tem que guardar, gastar menos do que guarda, que ganha, enfim. A primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte. Então, de fato, é muito mais a nossa forma de lidar com é muito mais a nossa forma de gastar, a forma como a gente gasta o nosso dinheiro, do que literalmente guardar. Porque muita gente também pode ter um entendimento de economia, mas acabando, por exemplo, deixando de viver ou deixando de algumas necessidades, acaba abrindo mão de algumas necessidades, porque o objetivo da pessoa é juntar dinheiro. Então, a primeira coisa que eu quero trazer claro é que a gente tem que começar muitas vezes quando se fala de dinheiro, parar de se preocupar com o que o outro está achando. Cara, se eu estou preocupado com o que o outro está achando do meu carro, talvez eu vou comprar um carro por causa do outro, não por causa da minha causa. A grande maioria das vezes. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque felicidade tem a ver em você focar nas suas evoluções, sem ficar buscando e impressionar quem está por fora. Então, pouco se preocupem com isso. Tem até uma postagem que eu falo muito sobre isso. Comece a falar o seguinte, olha, se você está me achando mão de vaca, sinto muito, mas os meus investimentos são em estudo da minha família, são em viagens, são em empreender. Eu estou pouco preocupado com se eu vou ter o carro do ano, se eu vou ter o celular do ano. Isso para mim não é. A minha preocupação é outra. E tem gente que está mais preocupado com mostrar do que ter. Sim. Então, a gente trazer essa visão, essa questão emocional do processo é fundamental, é essencial para que a gente possa trazer essa clareza. E buscar ser cada vez melhor do que você mesmo. Sim. Então, como que eu posso evoluir? Como que eu posso gastar esse dinheiro de uma forma mais tranquila? Gastar esse dinheiro do jeito certo? Então, trazer esse conceito, ele é importante demais. E fazer essa gestão do jeito certo, ela deve ser feita no dia a dia. Ou uma criança... Eu tenho minha filha, eu tenho que observar, minha filha está gastando do jeito certo ou não? Ela está conseguindo fazer uma boa gestão do dinheiro dela ou não? Meus irmãos,
Meus pais, a gente tem que estar Você trazendo... intromete E aí, peraí, deixa eu dar uma dica pra vocês aí. Tá errado. Você tem essa liberdade com as pessoas Familiares? próximas de você? Demais, mas se respeitando os limites. Tipo assim, dando uma dica e falando assim, analisa se faz sentido pra você, viaja do jeito que você tá, por exemplo, porque dinheiro é totalmente emocional. Então, são coisas que, tipo assim, eu não posso falar, mesmo que eu não sei se eu tô certo. Tem coisa que talvez tá certa no meu ponto de vista. Por exemplo, história, né? no meu ponto de vista, a educação é prioridade, né, dentro de casa. Faculdade da minha filha, estudo da minha filha, da minha esposa, tá as duas formando juntas, uma fazendo medicina, outra fazendo psicologia. Então, para mim é essencial. Para grande parte dos meus amigos, talvez viajar é o mais fundamental. Viagem também é importante, mas talvez não é para Cancún, não é para Ilhas Maldivas todo ano. Então... Ou às vezes o casamento dos filhos, ou a casa que vai deixar, enfim, cada um tem uma prioridade. Te dar um exemplo claro. Minha filha nunca na vida dela ela teve aquela ciência que ela ia receber um carro quando ela formasse. E esse é um princípio que eu defini. E talvez eu queria que meu pai me desse um carro. Seus pais também foi Eles assim? não falaram claramente comigo, mas eles nunca deram essa possibilidade de falar que vou te dar um carro quando você se formar. Não foi um assunto, né? E não foi assunto, e eu nem pedi isso, mas muitos amigos meus ganharam. Meus também. Mas eu digo que grande parte dos amigos meus que ganharam, eles foram dependentes do pai até hoje são. Porque o pai que paga o seguro, o pai que paga a gasolina, o pai que banca tudo. E aí, será que é certo? Eu prefiro dizer para minha filha assim, filha, o carro tá lá. Agora, o seu carro, quando você for adquirir, você... Agora, quer dizer que tem que ser feito desse jeito sempre, Márcio? Não. É o que eu entendo. Cuidado, talvez você está dando e está fazendo com que a pessoa receba aquilo que você gostaria de receber. Mas você se transformou em quem você é porque você não teve. Sim. Então, trazer essa conexão de que, eu nunca criei expectativa, agora a graduação, agora o cursinho, agora a faculdade, tudo isso eu falei, o ensinar a plantar, ela pode contar comigo. Agora eu entregar o peixe pescado, ela não vai contar comigo. Porque uma coisa é você arcar com os estudos dela. Outra coisa é você arcar com a vida dela, né? É diferente. Quais são os principais desafios das famílias betinenses, mineiras, brasileiras, enfim, com a gestão financeira doméstica? Eu vou chamar dessa forma, tá? Não sei se está correto. E isso diferencia, e aproveitando um gancho, de uma gestão de uma empresa, por exemplo? Tem diferenças entre gestão doméstica e gestão financeira? E como que as famílias podem ter uma gestão financeira doméstica satisfatória e que dê motivo de orgulho para elas? Primeira coisa que não acontece nas famílias, na grande maioria, não existe intimidade financeira dentro de casa. O assunto não é falado. Rodrigo. Então. Ninguém ensina pra gente, né, gente? Mas... Quem fala pra gente isso? Mas agora nós podemos o quê? Como nesse podcast, buscar esse assunto, né? Na minha época, acho que na sua não. Na minha época só existia a Barça. A minha também. Na sua também, então nós somos parecidos. Hoje não. E tinha que ir na biblioteca ainda, porque em casa eu não tinha. Eu tinha que ir na biblioteca pública poder usar. Então, aí a gente começa a entender o cenário é outro. Hoje a gente tem um acesso à informação, né? Muito. Então, trazer essa visão. Falar sobre o dinheiro dentro de casa. Influenciadores como você, que estão produzindo conteúdo e estão ajudando, né? Tem muita gente aí. Falar sobre esse assunto dentro de casa. Conversar. Vários e vários casamentos acabam. E mais de 57% dos casamentos acabam por causa de dinheiro. Aproveitar um gancho, vamos passar um vídeo aqui que você fala exatamente sobre isso. O maior motivo de término do casamento, gente, é dinheiro. E aí muitas vezes falta o lazer, falta a comunhão, um gasta mais do que ganha, aí um vai pro supermercado e consome muito mais, brigas constantes no casamento. Então o maior motivo de término de casamento é dinheiro. E isso é comprovado mundialmente. No Brasil é o segundo maior motivo, através das pesquisas também. Então trazer esse conceito de que, poxa, se eu não tiver intimidade financeira com o meu cônjuge, o meu casamento tende a acabar. E o amor não supera tudo. Um casal com escassez financeira tende a ter muitos problemas de relacionamento durante a vida por causa de problemas financeiros. Bom, você começou antes da gente passar o vídeo falando que um dos motivos de crises de relacionamento tem a ver com finanças, com dinheiro, com contas, né, com dívidas. E no vídeo você fala um pouquinho sobre isso. Eu ouvi muitas vezes dos meus pais que não existe amor de cabana. Sabe, não sei se você já ouviu essa expressão. Que é aquela coisa de imaginar que só o amor já resolve a relação e que a gente vai morar numa cabana e viver de amor. Não existe isso, né? Não sei se a frase é essa, mas ou menos o conceito é esse. E a gente também não está se atendo a dados aqui, tá? A gente não estou aqui com os dados do IBGE para falar se realmente as razões de divórcio no Brasil foram causadas por isso. Mas a gente conhece pessoas e a gente tem histórias próximas da gente. É muito comum separação, casais que se dão super bem, tem uma química muito bacana, mas quando chega nesse assunto, finanças, aí começa a ter os conflitos que levam ao divórcio?
Sim, e quando a gente fala de dados, gente, a gente tem que buscar os dados, sim. E se, por exemplo, a pesquisa do IBGE diz isso. Se quem está nos vendo aqui for lá no Google, então o Rodrigo dizendo sobre isso, 57% dos casamentos acabam por causa de dinheiro, segundo 57? 57, segundo o IBGE. Não, o número é maior ainda. Na verdade, a gente fala desse número porque as pessoas nem sabem que foi dinheiro. Então, aí ainda sou eu que estou falando. O número é maior ainda do que esse. Porque esse assunto, igual você comentou, o casamento não se dura simplesmente com amor. Precisa de lazer. Precisa de intimidade financeira, precisa de viagem, precisa de conquistas. E nós estamos num mundo totalmente comparativo. As pessoas estão comparando com o outro, vê o outro viajando, o vizinho viajando. E aí? Como é que se sustenta? Como é que não tem um lazer, não tem uma pizza, não tem um processo? Então, trazer esse entendimento restaurador, ela é importante para dizer o seguinte, poxa, ou você se desenvolve financeiramente, ou você vai ter problema no seu casamento. E digo mais, se você não sabe cuidar do seu dinheiro do jeito certo, sabe o que vai acontecer? Seus filhos também não vão saber. Porque seu filho está aprendendo com você. Então, o problema, por isso que o desafio ele é gigantesco. E é um processo que, tipo assim, ele vai tendo a sua melhora ao longo do tempo por causa disso, do acesso às informações. As pessoas estão tomando consciência, as pessoas estão entendendo que, mesmo endividado, tem que começar a se pagar, tem que começar a guardar alguma coisa, tem que gerar mais renda, tem que gastar menos do que ganha. Só que isso é construído. Isso não é de um dia para o outro. Não é fazer um curso com o Schumacher, não é ler um livro, é um processo de construção. Isso tudo junto e também tem uma questão de dedicação, né, de disciplina. Tem muito... E também tem o contrário de, por exemplo, casais que estavam com problemas assim no relacionamento, aí passaram talvez por uma mentoria, um curso seu, e aí, poxa, deu para corrigir, voltou. O contrário também você já presenciou? É muito comum. Eu até sugiro as pessoas para estar buscando de alguma forma acompanhar até minhas mídias sociais e ver o tanto de casal que fala exatamente sobre isso, casamentos que são restaurados por causa disso, empresas que deixam de fechar por busca do conhecimento financeiro, como você tinha comentado anteriormente. Eu ia te perguntar justamente, você tem uma diferença no conceito mesmo de gestão financeira. Eu falo que se você não sabe cuidar do seu dinheiro pessoal, se você abrir uma empresa, o que vai acontecer com a empresa? Então a empresa vai ter problema, você vai ter, o casamento vai ter, então o processo todo. Então, quero empreender, aprenda a cuidar do seu dinheiro. Até para que você possa empreender, porque agora você vai ter mais responsabilidades, mais contas para pagar, mais negócios para fazer. E a empresa tem que ser uma empresa próspera. E a sua vida tem que ser uma vida que se comporte com o que você recebe de prolabore dessa empresa. Para de roubar da empresa e o que? Faça com que a empresa prospere cada vez mais para que você, com a prosperidade da empresa, prospere também. Agora, não queira prosperar sem a empresa estar prosperando, não. Tem gente que pega o dinheiro da empresa, rouba da empresa. Mistura as coisas, mistura as finanças. É um erro, assim, primeiro um erro básico, né? Sim. Finanças misturadas, da pessoa física com pessoa jurídica. É um erro, já começa errado, assim, exatamente. Né? E o que vai acontecer? Vai ter problema no casamento, na família, na empresa, daqui a pouquinho tem os dois. E não adianta também, na hora que for trabalhar como CLT que seja também, vai continuar a mesma coisa. Só que aí não vai ter empresa, vai ter só a pessoa, né? E aí a gente tem que entender que o propósito também ele tem que se sustentar com as duas coisas sendo feitas do jeito certo, né? Então, nosso papo aqui está levando muito para essa coisa do emocional mesmo, né? Do sentimental, da questão toda. Que a falta de dinheiro, o endividamento causam nas pessoas. Eu creio que seja muito complicado. Pós-pandemia, isso ganhou um outro contorno? Como que se deu o cenário depois desse período difícil que a gente teve? E na pandemia teve algo que foi até assustador quando se fala de finanças. Por quê? Porque as pessoas ficaram muito mais próximas das mídias sociais e começaram a comparar muito mais e aí começaram a consumir muito mais. Porque o dinheiro ele é consumido de acordo com a nossa mentalidade. Então, estou muito feliz, o que eu faço? E uma coisa que acontecia também é porque como as coisas estavam, de certa forma, fechadas, quando se abria um pouquinho, era um frenesi, um desespero para consumir, né? Isso também, obviamente, impacta na questão financeira, né? No gasto, no endividamento. Sim, mas o que acontece? Quando as pessoas estão muito felizes, o que elas tendem a fazer? Gastar. E quando elas estão tristes? Gastar. Você tá entendendo? Então, sempre motivo quando tem um problema no casamento. Quanto tá mais ou menos? Gastar. E quando tem um problema no casamento? Gastar. Você tá entendendo a questão? O tanto que aí estão dentro de casa, as pessoas sem poder ter acesso, o que elas estavam fazendo? Gastar. Mídia social fazendo o quê? E aí, os marketplaces, entregas, aquele processo todo. E incentivam muito o consumo. Inclusive alcoólico. Inclusive o consumo alcoólico, né? Aumentou muito. Exatamente. E aí tem segmentos que foram mais impactados ainda, tem outros segmentos que tiveram um problema, mas a gente tem que entender que o consumo, cada vez mais, ele é incentivado. Nós vivemos o mundo do consumismo, da comparação. Por isso que o trabalho emocional é fundamental nisso.
Eu tenho que entender, eu não estou gastando com isso agora para gastar com isso daqui a pouquinho, com a minha liberdade financeira. Estou gastando aqui agora para minha filha fazer a faculdade dos sonhos dela. Então, trazer essa visão do que é o motivo. Por isso que eu falei lá no início, tem que ter um motivo, senão você não faz. Se eu falar assim, estou guardando dinheiro. Eu comecei a morar em Betim, na rua Pedro Neves, 272, num barracão emprestado pelo meu sogro. Nesse momento não sobrava nada. Eu casei com 23 anos de idade, minha esposa com 20. Guardava R$20 por mês para o estudo da minha filha. Na hora que minha filha chegou com 17 anos, que eu tinha perdido meu emprego, ela falou, pai, vou fazer medicina. Eu não tinha um valor para medicina, mas eu tinha um valor para o cursinho. E eu pude colocar ela no Bernoulli, eu e minha esposa, e depois de 2 anos ela passou na Federal em medicina. E sabe por quê? Porque tinham guardar R$20 no início para esse objetivo. E Márcio, talvez várias pessoas vão nos ver aqui agora. Infelizmente eu tive vários amigos da minha filha que queriam fazer medicina, mas o pai não pôde dar condição para o filho fazer. E o filho teve que fazer outro curso. Isso é muito difícil, é muito triste, né? Você imaginar que o seu sonho, o sonho do seu filho, né, no caso, não pôde ser realizado porque talvez você tivesse pensado nisso lá atrás, planejado e tal. Planejamento é fundamental. Planejamento e disciplina são fundamentais em tudo na vida. Mas na questão financeira é indiscutível, né? Sim. E o governo poderia dar mais condições? Poderia, mas isso está na minha mão? Não. Agora está na minha mão fazer a minha liberdade. O governo poderia dar uma aposentadoria melhor para todo mundo? Poderia. Mas isso está na minha mão? Então, o que está na minha mão? Eu tenho que assumir e dizer o seguinte, eu tenho que pagar essa conta, eu tenho que fazer, eu tenho que me posicionar quanto a isso. Então, trazer essa clareza é fundamental. A minha esposa precisou de fazer a faculdade dela, precisou de dinheiro. Nós vamos fazer uma viagem essa semana, agora precisamos de dinheiro. Então, é assim, dinheiro ele é necessário para a gente gastar durante a vida. Mas definir, não, motivo, fazer uma boa gestão. Prioridades, né? Exatamente. Imóvel é um bom investimento? Vou te fazer a pergunta. A minha vida inteira eu ouvi dos meus pais, tem que ter imóvel, tem que ter uma casa, porque a gente tem que ter uma casa. Tem um lugar para voltar. Você pode viajar o mundo todo, mas você tem que ter seu canto. E mais recentemente, acompanhando e lendo sobre isso, eu já ouvi alguns especialistas falando que não necessariamente. Que você pode, por exemplo, investir o dinheiro, parte do dinheiro num fundo de investimento e viver de aluguel e traz a sua opinião e a sua experiência pra gente, pra esclarecer. Super polêmico, mas vou ser direto ao ponto. Eu acho que todo brasileiro deveria ter imóvel. Seu imóvel. Todo brasileiro Ou ter o seu imóvel e investir em imóvel. Tem imóvel. Eu acho que todo brasileiro deveria ter imóvel. Ou ter galpão, ou ter loja, alguma coisa ele tem que buscar para que ele tenha uma preparação, porque a gente não sabe que crise pode chegar nesse mundo. Então, eu digo, todo mundo deveria ter. Agora, ter imóvel é lucrativo? Normalmente, não. Mas se você souber cuidar do seu dinheiro, você vai conseguir talvez entender que morar de aluguel talvez na sua casa não seja a melhor opção do que ter seu imóvel. Mas não quer dizer que você não vai ter, depende do momento de vida. Talvez o Márcio daqui, talvez daqui a 3 anos estou morando em outro estado. Para que você vai comprar uma casa aqui em Betim, por exemplo? Se não é seu objetivo. Mas talvez você vai comprar um lugar para ele locar, para ele diversificar o processo. Se eu te perguntar, se por exemplo, eu não tenho interesse, um exemplo, não é o caso, mas eu não tenho interesse em morar em Betim. E eu tenho um dinheiro que dá para eu comprar, financiar, iniciar uma compra de um imóvel. Mas eu não tenho interesse em morar aqui. Eu posso colocar esse imóvel, eu posso locar esse imóvel e ele passa, talvez não pague tudo, mas ele já me ajuda a amortizar o custo? Exatamente. Então trazer essa visão de que você pode construir seu patrimônio dessa forma também, buscando diversificagem. Como eu falei, a gente não sabe o que pode acontecer nesse mundo. Agora entender, o imóvel daqui tanto tempo vai valer mais do que... Normalmente não, minha sala mesmo, é um grande exemplo disso. Comprei minha sala quando eu saí do mercado financeiro e hoje, se eu tivesse deixado dinheiro no Tesouro Selic, teria quase o dobro do valor. E se eu fosse vender a sala, não vale nem 30% a mais. E aí, investimento? Não é, mas a gente tem que entender o seguinte, poxa, é uma sede própria, é uma segurança, é um processo, mas entender isso é muito importante. Agora, se o brasileiro, a grande maioria, fosse culturalmente educado financeiramente, eu te diria que muitos poderiam tomar a decisão de ter a sua casa, talvez, de forma alugada, pagando aluguel durante um período, durante a vida inteira. Tem várias pessoas que moram aqui no Montserrat, em Betim, por exemplo, que moram de aluguel. Como é que você explica isso? A pessoa pagar 5, 7, 10 mil reais de aluguel por mês. Só que muitos desses moram de aluguel, está investindo lá na empresa. O galpão da empresa é próprio. Está lá com imóveis locados, tem galpões espalhados pela cidade e mora de aluguel. Você tem uma casa, mas não é a casa que mora e a casa está alugada. Então. É todo um processo de conhecimento, né? De entendimento.
Mas como a gente começou o nosso papo aqui, a gente não é, nossa sociedade, vivemos num mundo capitalista, consumista, e a nossa sociedade não trabalha muito bem essa educação financeira. Agora, algumas escolas, a gente já vê, né, alguns movimentos positivos nesse sentido, que é muito bacana. Escolas, por exemplo, que ensinam inovação, tecnologia, economia, gestão financeira. Então, assim, abre um pouco, né, as disciplinas. Maravilhoso. Muito legal, mas ainda não é a realidade da grande maioria das pessoas. E na sua grande maioria, as pessoas que mais precisam, que são das camadas mais vulneráveis da nossa sociedade, sequer têm acesso à educação tradicional de qualidade. Quanto mais essa para preparar para o mundo. Nesses casos, quais são as orientações que você dá? Por exemplo, uma pessoa que está nos assistindo agora que nunca pensou em gestão financeira, nunca pensou em saber cuidar do seu dinheiro. O que você fala para ela no primeiro momento? Eu digo que o lugar que a pessoa está não determina onde que ela vai chegar, mas o ambiente que ela está determina. Então mude ambientes. Mudar ambiente é ver um podcast como esse, comentar e fazer a pergunta. É ir numa palestra gratuita, é pegar um livro e ler. É mudar ambientes. Se você mora lá no Vale de Jequitinhonha, um lugar extremamente escasso, tem acesso a quase nada, não quer dizer que você está determinado a ficar naquele lugar o tempo todo, não. Talvez lá você pode prosperar, você não precisa nem de mudar de lugar, mas mudar ambiente vai ser fundamental. Porque nós somos a média das pessoas que a gente mais convive. Eu costumo dizer o seguinte, endividado convive com endividado, pessoas que correm com pessoas que correm. Então a gente tem que trazer, vamos mudar ambiente. Então a primeira coisa que eu falo, muda ambiente que você vai ter novos resultados, novos parâmetros, você vai ter novas atitudes, porque para você ficar naquele ambiente você tem que se desenvolver e esteja em ambientes em que as pessoas estão prosperando, estão buscando evoluir. Agora, eu entendo o seguinte, se você não buscar, aquele ambiente não vai te aceitar. Então, trazer esse tipo de clareza. Invista no autoconhecimento, busque sua capacitação, acesse algo que você ainda não tem acesso e modele pessoas. Busque consultores, mentores, gente. Eu desenvolvo financeiramente pessoas há mais de 23 anos finalizar com a carreira bancária. Pô, todos os dias eu leio livro de finanças. Para quê? Para que eu possa virar para o Márcio assim, Márcio, esse é o melhor investimento para esse objetivo. Estou atualizado, né? Cara, daqui a 3 anos pode me perguntar de novo que eu vou te ajudar. Poxa, se você não tiver esse acesso, qual que é a chance de você tomar uma decisão de fazer o melhor investimento? Para você tomar uma decisão para pagar ou não uma dívida nesse momento, para se planejar para um processo, comprar ou não um imóvel, entendeu? Então busca resultado busca informações com quem tem resultado. Então trazer isso é a base, isso é o início de um caminho. Aceite ser ajudado. Porque o maior problema do brasileiro é que ele nem aceita ser ajudado. Sabe por quê? Você tem ideia por que as pessoas não aceitam ser ajudadas? Imagino que seja excesso de confiança. Assim, já sei. Mas a pessoa nem sabe o que não sabe. Você só vai no médico por quê? Ela não aceita que não sabe, né? Não, ela não sabe muitas vezes. Ela não sabe. E ela acaba não aceitando. Mas sabe por quê? Você vai no médico por qual motivo? Eu, Márcio, eu mantenho uma rotina de prevenção. Ok. Mas não representa a maioria. Então, beleza. Mas aí você vai manter, tem um motivo, concorda? Normalmente é uma dor, prevenção. Problema. Né? Seu motivo no meu é caso prevenção. É prevenção. Legal. Você leva seu carro no mecânico por qual motivo? Mesma coisa. Ok. Agora, sabe por que a maioria não procura um educador financeiro, um mentor financeiro? Porque não quer prevenir. Porque ele nem sabe que ele não sabe. Ele acha que se ele tiver mais dinheiro, o problema está resolvido. Ele acha que falta dinheiro. Ele acha que o investimento não rende nada. Ele acha que ele já tem a solução. Ele acha que se ele for lá, eu vou querer só vender um curso para ele. Eu vou querer o quê? Ajudar essa pessoa. E para essa pessoa ser ajudada, ela precisa de buscar o acesso. E para a pessoa buscar o acesso, ter um contato comigo, eu vou cobrar dela. Por quê? Claro. Porque eu estou me desenvolvendo todos os dias para ajudar essa pessoa, para que eu possa ajudar cada vez mais pessoas. Exatamente. Mas por exemplo, eu tivesse uma aula de artes marciais, ou de dança, ou um personal, enfim, é um profissional que ela está adquirindo, está contratando para ajudá-la a chegar em algum objetivo. E isso é muito importante, né, nos dias de hoje, a gente ter essa ciência, né, de que é preciso aprender. Mas existe um excesso de confiança aí, né, que é muito sério e que envolve muitas vezes pessoas que estão negligenciando a sua própria saúde financeira, né? Vamos passar mais um vídeo para a gente comentar a respeito disso. O mão de vaca. O mão de vaca é baseado em quem? Quem está te analisando com mão de vaca? Tem um monte de amigo meu que fala, não, o Schumacher não gasta com nada. Talvez não gaste com nada que ele gasta. E eu tô super tranquilo com isso, eu tô pouco me importando com o que ele tá achando de mim. Eu custo trocar de carro mesmo, eu entendo que trocar de carro é perder dinheiro mesmo, mas eu invisto muito na educação da minha família. Então o estudo para minha filha sempre foi da melhor qualidade possível, da minha esposa a mesma coisa. Então é nessas áreas. Agora talvez os meus amigos façam uma escola pública para os filhos todos.
E aí troca de carro todo ano. Eu conheço um monte de amigo meu que o carro é melhor do que a própria casa. Eu prefiro muitas vezes fazer uma reforma na minha casa do que trocar de carro. Para mim é muito mais importante. Bom, agora a gente acabou de ver um corte seu aqui, inclusive aqui na casa, participando do Interessa, falando sobre o mão de vaca, que é um termo muito popular, que a gente conhece e tal. Mas eu quero te perguntar o seguinte, quais são as orientações, as dicas que você dá para as famílias brasileiras economizarem e não serem mão de vaca, assim, sabe? E por aí esse caminho. Porque nem tanto céu, nem tanto inferno, né? Manter ali um equilíbrio. Então, até para deixar claro, essa questão do mão de vaca ela é muito pessoal, tá? Tem gente que acha que é mão de vaca a pessoa, por exemplo, não trocar de carro todo ano, não trocar de celular todo ano. Então, é mais a preocupação com o outro, a gente traz essa clareza também. Dinheiro é para gastar, reitero, dinheiro é para gastar. E quais são as dicas? Quais são as coisas que eu falo assim, poxa, é essencial que a pessoa faça para que ela possa gastar o dinheiro do jeito certo? Primeiro, seguir uma metodologia. Eu costumo dizer o seguinte, a primeira coisa que uma pessoa, do meu ponto de vista, ela tem que fazer, isso é método do Rodrigo, a pessoa tem que se pagar e ajudar o próximo. Quando você fala se pagar, esclarece pra gente. É guardar uma parte para sua caixa d'água para que no momento de adversidade, na hora que chegar, você fala, tá aqui. Não esperava essa conta, mas o dinheiro tá aqui. Uma porcentagem do seu prolabore, do seu salário para isso, né? Seria sugestão de você alcançar 20%. Aí você pode me falar, Rodrigo, mas não dá para ser 20%. Aqui que eu vou falar com você? Comece que seja com R$1. E hoje, com os bancos digitais, com a facilidade hoje em dia, você começa a fazer investimentos na caixinha, no porquinho, a partir de R$1. E lembra quanto que eu comecei a guardar para o estudo da minha filha? Sim. 20. Daria para pagar? Não daria para pagar absolutamente nada. E aí o que aconteceu? Eu fui aumentando durante o tempo. Não daria para pagar o curso que ela escolheu, mas deu para pagar a preparação que ela passou. Você está entendendo? E aí a gente tem que começar a entender que todo milionário começou com R$1. Então, se pagar, é mesmo que seja com R$1. Traz essa visão. Outra coisa, ajudar o próximo. Doar, dizimar, isso é fundamental, por quê? Porque isso vai te julgar merecedor. Se você ajuda o próximo, o que vai acontecer? A conspiração fala, cara, esse cara merece muito mais talento, muito mais coisa, porque esse cara, ele recebe e tem que ser bem remunerado e ajuda muita gente. Então, trazer essa visão, isso traz uma boa... Porque você começa a fazer diferente da maioria. O que a maioria das pessoas fazem? Primeiro elas recebem o dinheiro e elas pagam as contas. Ela não se paga, não ajuda, não doa. Aí o que acontece? Não sobra nada para ela se pagar, vai reclamar que não sobra nada e vai viver esse ciclo a vida inteira. Uma bola de neve. 80% das pessoas endividadas. Então, trazer esse conceito, e aí está o principal detalhe. Eu costumo dizer uma dinâmica. Imagina que vocês têm um tanque para lavar um monte de roupa, e as roupas são as contas que você tem que pagar, o lazer, o supermercado, o seu carro, é tudo ali. E você pode colocar algumas continhas ali também. Você coloca a sua conta da sua aposentadoria, que é a sua liberdade financeira, você coloca a sua conta da doação, você vai colocando roupas. Só que para você lavar essa roupa, você precisa de quê? Precisa de água, não precisa? Sim. Então o que você tem que fazer? Você tem que... Que é a matéria-prima. Exatamente. A água é o quê? O dinheiro. Então tem que entrar dinheiro. Eu tenho que receber, eu tenho que buscar dinheiro, que é o que é mais importante ali naquele momento. Você tem as roupas ali, o mais importante naquele momento é água. Aí você pode falar assim, Rodrigo, mas meu tanque tá cheio de furo. Tô gastando um monte de dinheiro com coisa aqui que tá desperdiçando, dinheiro tá escorrendo entre os dedos. Eu falei assim, aqui, olha, aumenta a quantidade de água. Gera mais renda. Mas junto com gerar renda, vai tampando os vazamentos. Vai tampando o processo. Então, imaginando isso... Tem um equilíbrio aí, né? Exatamente. E o que você tem que fazer também? Reduz o nível. Então, olha para você ver como é que eu te explico como é que você faz uma boa gestão financeira com 3 coisas num exemplo como este. Então, mais água, roupas, talvez tenha algum momento que você fala assim, essa roupa aqui, ó, eu vou ter que tirar ela daqui nesse momento, eu vou ter que presenciais nesse momento. Essa aqui eu tenho que fazer, essa aqui não, vou deixar do lado, depois aqui, depois eu vou voltar em você, tá? Mas aqui não. Agora, ao se pagar, o doar, são roupas essenciais. O supermercado essencial. O lazer essencial. O mimimar, fundamental, porque a gente tem que entender isso também. Então a gente tem que ter clareza. Pagar uma dívida talvez seja essencial, ou talvez não. Talvez você vai pegar para uma dívida e falar assim, essa dívida aqui, ó, eu devo, fiz coisa errada, mas eu não tenho condições de pagar agora, deixa eu tirar ela do tanque nesse momento, deixa eu focar em gerar mais renda, deixa eu ir tampando esses buracos para que eu possa virar agora, vem cá, deixa eu resolver esse problema aqui. Tem uma inteligência, né, nessa análise. Nessa análise, então trazer essa conexão, gerar mais renda, tampar os vazamentos e o quê? Selecionar as roupas que você vai lavar naquele momento para que você possa chegar num ponto e falar assim, bora colocar mais roupa aqui dentro, bora ajudar mais gente, bora fazer mais coisa. Esse é o processo. Então eu expliquei gestão de uma forma simples. Aí você pode falar assim, Rodrigo, ok, mas e na prática? Começa a pedalar essa bicicleta, que daqui a pouquinho você está com um monte de tanque, lotado de roupa, lotado de realização, lotado de sonho para realizar durante a sua vida. Sabe por quê? Porque você soube cuidar
do tanto que você tem. E se você está aqui nos vendo hoje e está reclamando do tanto que você ganha, não fique chateado comigo. Se não está sobrando, se você ganhar mais, vai sobrar menos ainda. O problema só vai aumentar. Então, ter essa clareza é muito importante. Primeiro, antes de pensar em ganhar mais ou pedir um aumento, ou empreender, é primeiro tapar os buraquinhos, né, dos vazamentos que tem em casa, né? Não diria isso, hein? Eu diria que antes de pensar em aumentar a quantidade, assim, eu sei cuidar do que eu ganho, porque você está procurando um aumento de salário, talvez o aumento de salário vai tirar o aumento de buraco. Sim. Aumento de conta. Então, eu digo, prioridade nesse processo, aumente a renda. Mas junto com aumentar a renda, tampe os buracos e selecione o que você vai fazer primeiro. Saiba cuidar do que você sabe, o que você tem hoje. Porque senão você vai ficar buscando algo que, se tiver, vai ter mais problema. Seria essa a reflexão. Eu criei um método... Márcio, juntos, né? É juntos. Só uma provocação. Mas nem sempre é fácil aumentar a renda. Concordo. Que Não é uma fácil. coisa que, tipo, beleza, vou aumentar minha renda, vou ganhar. Não é assim. Concordo que não é fácil, mas eu vou voltar numa... É simples. Não é fácil, mas é simples. Por exemplo, você sabia que você pode aumentar sua renda hoje indicando, por exemplo, um banco digital? Você sabia que você pode aumentar sua renda hoje indicando uma empresa de energia? Você sabia que você pode aumentar sua renda hoje vendendo os produtos online? Você sabia que você pode aumentar sua renda hoje recebendo dividendos e tendo os investimentos caindo na sua conta todos os dias? Então tem coisa simples, só que as pessoas estão querendo aumentar e dobrar de um dia para o outro. Não é assim, é uma construção. Então trazer esse processo é importante. Eu criei um método, Márcio, que chama método IGC. Eu acredito que aqui está a solução do problema financeiro dos betinenses, dos mineiros, dos brasileiros. Então, explica para a gente o método. A pessoa tem que, ao mesmo tempo, investir, gerenciar e conquistar. Ao mesmo gerenciar e conquistar. Então, ao mesmo tempo, o que ela tem que fazer? Abrir a torneira para cair mais água. Ao mesmo tempo, ela tem que tampar os buracos, que é gerenciar. E, ao mesmo tempo, ela tem que investir, ou seja, se pagar primeiro, como eu falei no início desse processo. Se ela fizer isso ao mesmo tempo, independente do valor, ela está se condicionando a gerar cada vez mais renda e ter uma vida cada vez mais próspera. Só que tem que ser ao mesmo tempo. Só que o brasileiro está preparado primeiro para fazer o quê? Primeiro para pagar as contas e primeiro para quê? Só correr atrás do dinheiro. E se ele corre atrás de algo que ele não sabe cuidar, mais dinheiro, mais vazamento, menos roupa, mais problema, menos casamento, empresas fechando. Por quê? Porque ele não faz as três coisas ao mesmo tempo. Ele está esperando fazer uma coisa bem feita para depois fazer a outra. O dia que sobrar, eu invisto. O dia que eu ganhar mais, eu gasto menos. Todo mundo pensa assim, né? Mas por isso que 80% das pessoas estão endividadas no nosso país. Vai seguir esse padrão? Tem que ser junto, né? Junto. Esse processo tem que estar caminhando junto, né? E é muito difícil, as pessoas falam, o que elas falam? Por que elas não conseguem fazer isso? O que elas te contam? E o que você responde para elas? Primeiro porque não sobra, elas falam assim, não sobra. E se ganhar mais vai sobrar? Vai sobrar menos ainda. Pouco provável que não. Essa desculpa, ela tá tipo assim, a maioria não sobra, Schumacher. Tem gente que faz curso comigo, faz Schumacher, legal, comecei a colocar em prática o que eu aprendi, mas o dinheiro não está sobrando ainda não. Eu falei assim, cara, é um processo de construção. É um processo que a gente tem que, durante a vida, ir mudando a mentalidade. E quando a pessoa começa a se pagar, Márcia, ela vai num supermercado, ela começa a usar a lista de compra, cara. Porque ela já está definindo o orçamento. A mudança é da mentalidade. O dinheiro, ele é emocional. Às vezes, o consumo inconsciente, outra pesquisa que tem, foi publicada no Jornal Estado de Minas, ou no Jornal Tempo, se não me engano também, fala que 76% das pessoas do nosso país consomem de forma inconsciente. Aquilo que a gente falou. Então, 76%? 76%. Então, se forem no Google pesquisar, vocês vão conseguir ter essa informação também. Esse estudo faz exatamente sobre isso. Então, trazer como é que eu faço para condicionar esse consumo? Fazendo exatamente o que eu te falei. Se pagando primeiro, ajudando primeiro, doando primeiro, para depois pagar as contas, porque você começa a condicionar. Aí, como é que você vai gastar se você não está em? Você já tirou antes. Para a sua liberdade financeira, para a sua viagem, para o seu sonho. Então, é um processo simples, de novo. Estamos para aquela disciplina. Sim. Tem que ter disciplina. Porque não pode funcionar só num mês. Não vai funcionar só num mês. Tem que funcionar... é uma mudança de comportamento, né? Sim. Aí entra o papel do coach, fazer as pessoas mudarem o comportamento, trabalhar o psicológico e emocional delas, para elas lidarem melhor com isso. Sim. O economista e o administrador de empresa, onde ele não chega... E não é querendo vangloriar, eu falo que 90% do meu sucesso vem da questão emocional. Se eu tivesse hoje tentando buscar desenvolver as pessoas só com a questão de números, eu não teria nem 10% do que eu tenho de resultado. Porque dinheiro é emocional, repito de novo, as decisões são emocionais, você só compra baseado em questões normalmente emocionais, então tudo é emocional. Você vai morar na casa de aluguel de forma emocional, vai ter no caso, tudo é emocional. Você vai no shopping, vai consumir de forma emocional. Então, trazer essa visão, trazer essa ideia de que a busca, a conexão dos dois transforma.
Por isso que muito me incomoda esse modelo tradicional. Vamos aprender a cuidar do dinheiro fazendo cálculo. Não tem nada, a pessoa não precisa saber nem ler nem escrever. Só que, infelizmente, a gente vive numa cultura em que o exemplo tradicional, infelizmente, ele acontece na maioria das escolas, na maioria das famílias. As pessoas estão querendo sentar, vira para o seu filho, pega o porquinho que está na sua casa, coloca um nome para esse porquinho. Em vez de você ficar colocando dinheiro, ele coloca o nome, esse porquinho é a bicicleta do final do ano. Mas você, pai, que está me vendo aqui, não vai lá e pega o porquinho, quebra e rouba o dinheiro do seu filho, não. Faz o seguinte, de forma até inconsciente, pega o porquinho e compra a bicicleta. Para o seu filho entender o seguinte, guardei e realizei. Então a transformação começa dentro de casa. Excelente exemplo, né? Muito. Rodrigo, eu vou te falar que a gente está conversando já tem 1 hora e eu não percebi. Eu olhei aqui agora e falei, meu Deus, já está na hora de encerrar. Mas antes da gente encerrar, eu queria que você desse, assim, quantas dicas você quiser, mas assim, bem topicado mesmo, sabe? Bem em formato de tópico, para que a gente consiga passar para as pessoas que estão nos assistindo como que elas conseguem chegar nesse momento de ensino. Agora meu foco é a gestão financeira, é correr atrás dos meus sonhos, realizar. Quais são as dicas que você dá para as pessoas que estão nesse processo começando? Buscar ambientes que estão falando sobre esse assunto, então isso é o essencial. Capitulando, né? Porque na verdade ao longo da nossa conversa a gente falou deles. Mas buscar ambiente, falar sobre dinheiro dentro de casa, conversar sobre dinheiro com seus filhos. Não virar para o seu filho e falar assim, filho, isso é muito caro. Não, falei, filho, agora nós não vamos comprar por esse motivo. Nós estamos guardando dinheiro para viagem, mas em tal período você vai receber isso, se tiver plausível com o que seu filho quer também. Seu filho talvez pediu algo que você não vai dar para ele. Fala assim, não, isso por enquanto não. E ser claro, virar para ele, não tenho dinheiro. Você talvez está mentindo pro dinheiro, o filho está falando assim, meu pai não tem nunca. Dinheiro é um problema. E evitar conflitos dentro de casa por causa de dinheiro, porque os filhos estão vendo, isso está impactando até ele mesmo. Fala, não quero dinheiro não, Dinheiro gerou briga lá no meu pai e minha mãe, estão brigando por causa de dinheiro. Quantos irmãos não conversam com o outro por causa de dinheiro? Então dá o exemplo dentro de casa, trazer a ideia de que tipo assim, o dinheiro ele não tem que estar no coração. O dinheiro ele tem que estar o quê? Ele tem que estar sendo bem gerenciado. Então se você está amando o dinheiro, tem um grande problema nisso. O dinheiro é para gastar, para realizar, para prosperar. E buscar esse autoconhecimento constantemente. Ouvir opiniões de terceiros constantemente, de pessoas que construíram alguma coisa. Hoje mesmo eu fiz uma live falando sobre isso. Quando a gente muitas vezes está preocupado demais, o que o outro vai achar, a gente está preocupado demais em buscar a ajuda de quem não tem resultado, a gente tem um problema. Então trazer essa visão. E, por exemplo, dentro de casa, vocês se definirem quem que vai no supermercado. Uma lista de compra, definir orçamentos prévios, sonharem juntos, entender que se, por exemplo, eu estou com um problema financeiro, pede ajuda para quem está do seu lado. Mas não é pedir ajuda, pedir dinheiro, não, porque se, por exemplo, a pessoa te der dinheiro, talvez você não vai ter nenhum amigo, nem um familiar depois, você não vai conseguir pagar essa pessoa. Porque você não sabe cuidar do seu dinheiro, você vai saber cuidar dos outros. Então, entender esse processo também, buscar a essência, que é a Bíblia, no meu ponto de vista, é ali que está a base de tudo. É ali que fala que o dinheiro ele foi feito pelas ações, que a gente recebe talentos de acordo com a nossa capacidade, que a gente tem que buscar conselheiros, sem eles os planos fracassam, que o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza, na fartura, o insensato não, porque gasta mais do que ganha. Então, trazer esse processo, cara, e ser ajudado, permitir, não gostou do Schumacher, busca outro mentor financeiro, mas não deixe de buscar algum, não deixe de ter esse direcionamento. Busca essa ajuda, né? Que é fundamental, aceitar ser ajudado é essencial. E aceite também as dicas, né? Não adianta você ir no médico, o médico vai lá, prescreve os remédios, você chega em casa, não. O dia que eu pagar minhas contas, eu começo a investir, igual o Schumacher está falando. O dia que eu fizer, não adianta. Foi no médico, ouça o que o médico fez, porque ele estudou para isso e toma o remédio. Se você tomou o remédio e depois não fez sentido, aí ok. Mas toma o remédio, siga o processo, né? Então, tente pelo menos, né? Isso, faça, né? E haja. Então, para quem está em casa e que quer acompanhar, deixa suas redes sociais para a gente poder... o pessoal que está em casa poder assistir, compartilhar, te seguir. Primeira coisa, eu estou realizando um sonho aqui hoje. Eu tenho uma admiração gigante pelo Márcio. Não estou falando porque eu estou aqui, mas eu vejo ele e o Betinho fazendo um dia. Ele vai me entrevistar ainda, nós vamos bater um papo. Chegou. O dia que chegou, eu falei, é agora. Muito obrigado pelo processo. Me encontrem no @Rodrigo Schumacher Finanças. Então, para você que está aqui, pode me procurar no Instagram. Soletra o Schumacher, por favor. Então, aí eu vou soletrar, mas antes eu diria o seguinte, vai no Google e coloca lá Schumacher, que vai aparecer o jeito certo. Mas se você colocar Rodrigo, S, C de casa, H de hora, U. Aí não que você colocar isso aqui, você vai ver lá, Schumacher Finanças, não vou soletrar todos os demais, mas CH, SCH, depois CH de novo, Finanças.
Foi lá no Instagram, no YouTube, me acompanha. Provavelmente tem muitas pessoas que você conhece aqui de Betim que já treinaram comigo, então vem fazer parte. Eu faço um evento gratuito, você leva lá 1 litro de leite, 1 quilo de alimento. No final eu falo de curso, se você quiser continuar, ter meu apoio, ter meu número pessoal para a gente seguir junto rumo à sua liberdade financeira. Será um imenso prazer. Eu digo para você o seguinte, que uma família educada financeiramente vai surgir de você, desde que você permita, desde que você entenda a importância de ser ajudado nessa área, independente do momento que você esteja. Você pode ter uma vida ainda mais próspera aceitando essa ajuda. Arrasou! Uma salva de palmas. Obrigado. Bom, gente, a gente vai encerrando por aqui. Eu quero te agradecer que está aqui acompanhando a gente nesse tempo todo, né? Nesses nossos bate-papos. Hoje o papo foi um pouco mais sério, mas ainda assim muito importante e muito legal. Tenho certeza que vocês gostaram. E se não gostaram, deixa o recado pra gente que a gente vai melhorar aqui também. Tá bom? E, Rodrigo, muito obrigado. Eu que vou retribuir o carinho, a admiração. Acho que você é um cara incrível. Eu acho que a forma como você fala sorrindo, né? Você fala de assuntos tão delicados, para algumas pessoas até difíceis, né? Vamos naturalizar que mexer com dinheiro, lidar com dinheiro, nem para todo mundo é tão simples assim. A gente precisa aprender a lidar e você ajuda muita gente com isso. Eu tenho certeza disso, que tem muita gente que está assistindo a gente que vai falar, não, realmente ele me ajudou, porque você é um cara muito especial, eu tenho certeza disso. Parabéns, boa sorte, leve sua arte, o seu talento para mais pessoas. E a gente, para encerrar, a gente tem um hábito aqui que é dar uma brindada. A gente olha para nossa câmera central ali, geral. Muito obrigado. A gente volta terça-feira com mais um papo importante e interessante. Se você gostou do Rodrigo, ele já deixou as redes sociais, deixa aqui nos comentários que você vai chegar até ele. E quem sabe participar de uma das palestras, um dos cursos que ele tem aí para oferecer, tá bom? Uma boa terça para você. Cuide do seu dinheiro, cuide da sua saúde financeira e cuide de você, que eu tenho certeza que tem muita coisa boa para você viver ainda nesta vida. Um beijo, até terça-feira que vem e a gente está de volta.